Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos continuar o nosso estudo imperdível sobre o livro de Apocalipse. Estudo completo, detalhado. Dividimos em 22 vídeos, cada vídeo correspondendo a um capítulo do último livro da Palavra de Deus. Este é o vídeo 18, portanto, que corresponde ao capítulo 18 de Apocalipse. E neste vídeo veremos a respeito da queda da Babilônia comercial e política. E haverá lamentações sobre a terra e alegria no céu. No vídeo anterior, referente ao capítulo 17, nós vimos a respeito da queda da Babilônia religiosa. E também vimos sobre a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Importante destacarmos que existe a Babilônia religiosa e também a Babilônia comercial. No capítulo 17, nós vimos sobre a queda da Babilônia religiosa, que será destruída por homens por meio de 10 reis e também do anticristo. Agora, no capítulo 18, veremos acerca da Babilônia comercial, que será destruída por Deus pelo fogo. Então, começando o capítulo 18, nós falaremos a respeito da queda da Babilônia comercial e política, o que vai gerar lamentações sobre a terra e alegria no céu. A queda da Babilônia faz parte da sétima e última taça da ira de Deus. Lembrando que são 3 ciclos de pragas, de flagelos da ira divina derramada sobre a terra em um período de tribulação e grande tribulação após o rapto da igreja. São 3 ciclos de flagelos. O primeiro dos 7 selos, o segundo ciclo das 7 trombetas e o terceiro e último ciclo das 7 taças. E a última taça da ira do Senhor, dela faz parte a queda da Babilônia. Tanto a Babilônia religiosa como também a Babilônia comercial, como veremos neste vídeo. E João teve a visão de um outro anjo que desceu do céu e iluminou a terra com a sua glória. Confira então o versículo 1 de Apocalipse 18. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então o anjo com poder dado pelo Senhor desceu do céu e toda a terra ficou iluminada pelo resplendor que o próprio Deus, o próprio Deus é o portador da luz e enviou o seu anjo com essa luz que iluminou a terra inteira. E seguindo, João viu a queda da Babilônia comercial. Caiu a grande Babilônia, que é chamada de morada de demônios, também de abrigo de todo espírito imundo e ainda de refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Confira o versículo 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Então, adjetivos aí que qualificam a grande Babilônia: morada de demônios, abrigo de espírito imundo. A Babilônia que se entregou ao pecado, a todo tipo de imoralidade, de práticas contrárias à palavra de Deus. A grande Babilônia, que é o símbolo da humanidade pecadora, da ambição, do orgulho e da depravação demoníaca. A grande Babilônia representa também a cultura mundial em rebelião contra Deus. E será uma cidade sede de um centro demoníaco, uma cidade muito importante, cidade onde o poder satânico se concentra, cidade importantíssima e notável, centro político, comercial e religioso nos últimos dias. Uma cidade
referência para o mundo todo em virtude de ser uma potência econômica, uma potência comercial, política, mas esse império vai ruir conforme nós veremos daqui a pouco. E seguindo, o mundo foi influenciado pela Grande Babilônia e contaminado por suas práticas pecaminosas contrárias à Igreja de Cristo. Veja o que diz o versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Então, todas as nações contaminadas pela prostituição, pelo pecado da Babilônia. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, um império pecaminoso, um império perverso, um império contrário à vontade divina, que acabou contaminando o mundo todo. E muitos ficaram ricos, né? Muitas nações, muitos comerciantes, muitos governantes, muitas empresas acabaram enriquecendo em virtude do poder econômico da Grande Babilônia. A prosperidade da Grande Babilônia também foi transferida e acabou beneficiando vários outros povos. E a sociedade influenciada pela Babilônia inverte os valores. E o certo passa a ser entendido como errado, e o errado passa a ser considerado como certo. Estamos vivendo isso nos dias de hoje, a inversão de valores. Aquilo que está determinado como certo nas Sagradas Escrituras, por grande parte da sociedade é condenado. Grande parte da sociedade considera o certo errado e o errado certo, infelizmente. Mas tudo isso já foi predito pela palavra de Deus. E uma advertência para que o povo de Deus saia da Grande Babilônia, se afaste dela. Sai dela, povo meu, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então Deus é zeloso. Deus aconselha aqueles que são seus a se afastarem da Grande Babilônia, para que não sejas participante dos seus pecados, para não ser cúmplice das maldades praticadas pela Babilônia e para que também não seja afligido pelas pragas, pela destruição iminente. Continua no versículo 5, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu. Olha só, tantos pecados praticados pela Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. E aquilo que o homem semear, ele vai colher. Deus se lembrou da maldade e vai haver a recompensa, a condenação com toda certeza. Deus diz: sai dela, povo meu. Esta é uma chamada à última geração de fiéis a Deus para que saia da Grande Babilônia, a fim de que não seja participante de seus pecados e fuja de lá a tempo, antes de sua destruição total e final. E haverá o terror em dobro, isso mesmo, em dobro. Babilônia que pratica a maldade terá a recompensa disso em dobro, conforme nós veremos no versículo 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Então toda a maldade praticada pela Babilônia por muito tempo, haverá condenação, o terror pregado, proposto, imposto pela Babilônia, o castigo virá em dobro, conforme diz a palavra de Deus, e a Bíblia não mente, é a palavra inspirada pelo próprio Criador dos céus e da terra. Terrível é o dano produzido pelo mundo pagão, simbolizado pela Babilônia. E duplamente terrível será o castigo eterno para os ímpios. Portanto, se entregue a Deus enquanto há tempo. Agora mesmo, busque ao Senhor, e Ele está disposto a escrever o seu nome no livro da vida. Entregue-se ao Senhor Jesus e jamais se afaste do caminho santo. O terror em dobro virá.
e o mundo pagão busca freneticamente os prazeres carnais e mundanos, mas o prazer mundano dará lugar à angústia profunda e eterna. Hoje em dia, muitas pessoas se dão aos prazeres carnais, aos vícios, ao sexo ilícito e a tantos outros prazeres passageiros. E todos esses prazeres cessarão um dia, dando lugar a uma angústia interminável, profunda e sem fim. E a grande Babilônia se autogloria, né? Ela se glorificou e em delícias esteve. Veja o que diz o versículo 7. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Olha só a soberba da grande Babilônia, se gloriando, se glorificando em delícias, desfrutando dos prazeres mundanos, do pecado, daquilo que o mundo pode oferecer. Mas tudo isso dará lugar ao tormento e ao pranto, ao choro, e nada mais poderá ser feito quando vier a condenação. E a grande Babilônia diz em seu coração, estou assentada como rainha, suprema, imbatível, não verei o pranto. Então a grande Babilônia se julga invencível, mas nós vemos que invencível é somente o Todo-Poderoso. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, e foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, ou seja, a glória e os momentos de prazer da grande Babilônia se converterão em sofrimento eterno. E ela diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Ela se autoproclama invencível, agindo com muita soberba. Mas o sofrimento e a miséria que sobrevirão à Babilônia comercial serão proporcionais à vanglória e à vida opulenta, luxuosa que ela levou. Toda a sua riqueza, toda a sua opulência, todo o seu luxo, toda a sua vanglória, tudo isso vai ruir, não tem como evitar. E a grande Babilônia será destruída, de repente, em um só dia, conforme nós lemos no versículo 8. Portanto, num dia virão as suas pragas, num dia só, subitamente, a morte, o pranto e a fome será queimada no fogo. A grande Babilônia será destruída e arderá em chamas, porque é forte o Senhor Deus que a julga. A destruição virá da parte do próprio Deus, que a julga e a condena por suas práticas errôneas, contrárias à vontade do Criador. A grande Babilônia será destruída em um só dia. Ela que se sentia imbatível irá se tornar em ruína. O castigo divino virá. E os reis da terra lamentarão a destruição da Babilônia. Versículo 9. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Os reis, os governantes, os líderes mundiais, as grandes empresas, muitos irão testemunhar a destruição da Babilônia. Vão chorar, vão lamentar quando virem a grande Babilônia ardendo em chamas. E continua no versículo 10. Estarão de longe pelo temor do seu tormento. Então, a distância, ali reis, governantes, líderes mundiais estarão testemunhando a certa distância a queda, a destruição da Babilônia, que será, né, essa destruição transmitida pelo mundo todo por canais de TV, por plataformas da internet. Então a transmissão se dará em escala global. Então estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade imbatível, invencível, o que aconteceu com ela? Pois numa hora veio o seu
juízo. De repente, aquela cidade tão poderosa, tão luxuosa, tão rica, tão importante, acabou sendo destruída de uma forma avassaladora, sem que sobrasse nada. A destruição da Babilônia será veloz e total. Todos os que lucraram com ela lamentarão em virtude de suas perdas econômicas. Muitos países terão acordos comerciais, muitas empresas também terão acordos comerciais com a Babilônia e terão lucrado muito em virtude desse acordo. Mas com a destruição da Babilônia, essa Babilônia comercial, haverá uma crise econômica global que vai afetar aí muitas empresas, vai afetar governantes. Essa destruição, vai implicar no resultado financeiro catastrófico de líderes, de reis, de governantes, de políticos e empresários que irão também à ruína. A Babilônia ardendo em chamas e os países ligados à grande Babilônia, os reis, os governantes, os políticos também do mundo todo ficarão preocupados, desesperados, pois a queda da Babilônia será também a queda do mundo todo, que terá perdas irreparáveis, perdas financeiras, econômicas. E a tranquilidade se converterá em desespero. O mundo dos negócios vai ruir como um castelo de areia. Crise global, crise econômica, desespero, pessoas certamente entrando em estado de aflição profunda, pois a economia que estava indo muito bem, em tranquilidade, de repente tudo vem abaixo e uma crise muito grande. Então, as nações todas serão afetadas, mercadorias serão perdidas e mega empresas irão à falência. E os poderosos que se contaminaram com obras do diabo, idolatria, materialismo e luxúria serão arruinados com as perdas decorrentes da queda da Babilônia, pois muitos dependem, da Babilônia, que é uma grande potência, que será uma cidade muito importante, referência no mundo todo. Então, com a queda dela, será como um efeito dominó que vai afetar o mundo inteiro, principalmente no que se refere à economia. E os mercadores chorarão e lamentarão pelos seus prejuízos financeiros. Os comerciantes são seduzidos pelo culto à luxúria e ao prazer. E há incontáveis pessoas enriquecendo com produtos e serviços ligados à vaidade, à luxúria, aos vícios e ao prazer mundano. Tudo isso vai ruir também. A indústria que alimenta os vícios, a indústria do cigarro, das drogas, a indústria ligada às bebidas alcoólicas, a indústria do prazer mundano, a indústria da prostituição, da pornografia, a indústria da luxúria, todas essas indústrias também serão destruídas com a queda da Babilônia. E muitos irão lamentar todo esse caos que vai se estabelecer na terra. Versículo 11. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Então os mercadores da terra estarão desesperados, pois os acordos comerciais serão desfeitos, haverá uma crise global que afetará o mundo todo. Com toda certeza, esta crise vai atingir pequenas empresas, médias também, e empresas de grande porte, e haverá um sofrimento muito intenso, um caos estabelecido. Versículo 12 agora, a parte A. Mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata. Todas as mercadorias aqui ligadas à luxúria serão perdidas, destruídas. Ouro, prata, pedras preciosas, de tecidos finos, tudo isso ligado à luxúria. A parte B do versículo 12. E toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, e de bronze, e de ferro, e de mármore. Então, materiais também nobres aqui, ligados à luxúria e à ostentação. Versículo 13, parte A. E o cinamomo,
e o cardamomo, e perfume, mirra, incenso e vinho, e azeite, flor de farinha, e trigo e cavalgaduras e ovelhas. Também aqui nós temos perfumes, especiarias, bebidas alcoólicas e animais. Tudo isso será perdido, afetado. A parte B do versículo 13. E mercadorias de cavalos e de carros e de corpos e de almas de homens. Olha só, então, tudo isso, todo esse império será destruído, inclusive as mercadorias de corpos e de almas de homens. Existem aqueles que vendem os seus corpos, né? Há pessoas que fazem pacto com as trevas e vendem a alma ao diabo, fazem um pacto com o reino do mal. E há aqueles que vendem os seus corpos, se prostituem, entram na indústria dos filmes pornográficos e acabam também comercializando os seus corpos. Toda essa indústria do prazer, da luxúria, da ostentação ruirá com toda certeza. E todo prazer dará lugar à amargura e ao lamento. Versículo 14. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Então todo o prazer foi embora, todas as coisas gostosas, né? Aquilo que antes dava prazer já não dá mais. As pessoas estarão tão amarguradas que não verão alegria mais em nada, não sentirão mais prazer nenhum. Versículo 15. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Então a grande Babilônia destruída, e aqueles que tinham um acordo comercial com a Babilônia estarão de longe assistindo ao drama, ao sofrimento, estarão muito tristes, chorando profundamente por essa destruição que vai acabar afetando a todos aqueles que estiverem na terra nesse período. Versículo 16, agora a parte A. E dizendo, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Aquela cidade tão importante, tão rica, tão luxuosa, agora é só escombros, só ruínas, tão grande lamentação. E a parte B do versículo 16, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, tudo se perdeu de repente. Estamos falando muitas vezes no passado, mas é claro que se tratam de adventos futuros. Conforme João foi tendo as visões, ele narrou muitas vezes usando o tempo pretérito, mas se tratam de eventos que vão acontecer em determinado tempo no futuro. E pilotos, marinheiros, passageiros e comerciantes ficarão longe da Babilônia e testemunharão à distância a sua súbita destruição. E a lamentação não termina, ela continuará. Veja o versículo 17. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe. Todos lá de longe, observando, assistindo a derrocada final da grande Babilônia. Versículo 18. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? Estão admirados, porque outrora a grande Babilônia era imponente, aparentemente indestrutível, agora reduzida a cinzas, consumida pelas chamas. Versículo 19 continua, parte A. E lançaram pó sobre a cabeça e clamaram, chorando e lamentando e dizendo, ai daquela grande cidade na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência. Então a riqueza da Babilônia acabou sendo compartilhada com muitas nações, com muitos comerciantes, com muitos governantes, com várias empresas que se beneficiaram do sucesso econômico da grande Babilônia. E agora todos estão perdidos, sem rumo, desesperados. Parte B do versículo 19. Porque numa hora foi assolada. De repente tudo foi destruído pela justiça de Deus que não falha.
Na terra, grande drama, tristeza profunda, desespero, mas no céu, a alegria completa. Versículo 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Então Deus é justo, Deus recompensa aqueles que o temem, e Deus também condena aqueles que dão as costas a ele, aqueles que se entregam aos prazeres pecaminosos, aqueles que servem aos intentos do diabo serão condenados. Deus é justo, juiz. Alegria no céu. Enquanto haverá lamentos e desespero na terra, haverá alegria no céu. E Deus julgou a vossa causa. Ou seja, a Babilônia, que por muito tempo ficou impune, receberá de Deus, finalmente, o castigo merecido. E nunca mais a Babilônia surgirá. Será destruída para sempre. Isso fica evidente pelo uso repetido 6 vezes nos versículos a seguir das expressões jamais e não mais. Nos versículos seguintes nós temos aí essa repetição de jamais e não mais, enfatizando a queda irreversível da Babilônia. Confira, versículo 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia. Como uma pedra grande foi lançada ao mar, de igual modo a grande Babilônia será destruída também. Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Olha a expressão, o termo aí jamais aparecendo a primeira vez, e depois nós veremos aí não mais aparecendo algumas vezes, destacando que a Babilônia será destruída para nunca mais ser reconstruída. E uma grande pedra lançada ao mar indica a destruição inevitável e total da Babilônia. Versículo 22 continua. E em ti não se ouvirá mais, olha só, não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flauteiros e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais. Não haverá mais música, mais festa, mais prazer, porque tudo será destruído. E aparecendo aqui, não se ouvirá mais, depois novamente no final do versículo, mó em ti se não ouvirá mais. Então mostrando mesmo que a Babilônia será destruída para não mais ser reerguida. Versículo 23, parte A. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Então, outras 2 vezes aparecendo a expressão não mais. A destruição será total, não sobrará nada. E a Babilônia não mais será reerguida, jamais será reerguida. Parte B do versículo 23. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Nações foram seduzidas pelas práticas pecaminosas, perversas da Babilônia. E aqueles que foram enganados, seduzidos, se afastaram de Deus em virtude de terem dado crédito às profecias, falsas profecias, às profanações e às feitiçarias realizadas pela grande Babilônia. E as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. A capital do anticristo será permeada por práticas espíritas e satânicas, práticas diabólicas e totalmente antibíblicas. E a Babilônia é culpada da morte dos mártires que foram perseguidos e mortos por ela e não negaram a fé cristã. E a conta chega, a conta de Deus chega. Confira o versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então a Babilônia
que também promoveu carnificina, muita morte, que persegue, né? Que irá aí realizar uma matança em massa daqueles que se voltam a Deus, que se negam a adorar a besta. Então a Babilônia vai matar muita gente, esse império maldoso, mas o sangue dos santos, o sangue dos justos, o sangue daqueles que são fiéis a Deus será cobrado e haverá a condenação por todas as mortes, por todos os pecados praticados pela grande Babilônia, que será destruída. Deus é santo, Deus é amor, mas também é justiça. Este foi o capítulo 18. No próximo vídeo, nós veremos então o capítulo 19, no qual há alegria no céu. Também veremos a respeito das bodas do Cordeiro, né? A alegria no céu continua após a queda da Babilônia. A terra estará em desespero, mas o céu estará em festa. Veremos isso no próximo capítulo. Veremos também as bodas do Cordeiro que vão acontecer e a aparição triunfal do Senhor Jesus, que não mais usa uma coroa de espinhos, mas agora ele aparece em sua forma gloriosa e triunfal. Veremos também a respeito das vitórias de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Confira toda a nossa série de 22 vídeos sobre o livro de Apocalipse. E no nosso canal Exame das Escrituras, você também pode acessar todo o nosso conteúdo, outros estudos para a sua edificação, para o seu conhecimento e crescimento espiritual. Que Deus abençoe sua vida, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.